Olá, estudantes de toda São Paulo. Voltamos para mais umas aulas sobre probabilidade estatística e hoje falaremos um pouquinho sobre medidas de tendência central. Eu sou o professor Jorge e a gente vai lá para a atividade 9 hoje, certo? Para antes de começar, antes de definir o que são essas medidas de tendência central, a gente vai analisar o problema que está lá no caderno do Trilhas, né, que ele vai ser a base para a gente conseguir resolver e entender todas as outras questões, tá? Este probleminha aqui, ela está falando sobre a Ana, que ela gosta muito de basquete, e ela resolveu pesquisar algumas informações sobre o time preferido dela. E aí ela anotou o resultado final de cesta do seu time, e fez o saldo de cestas. É a mesma coisa que o saldo de gols. O que ela fez? Teve alguns jogos que o time dela marcou mais cestas do que levou, e teve outros que ela levou mais cestas do que marcou. Então teve os jogos que ela perdeu. E aí cá estão os números marcados por ela. Então no primeiro jogo ela fez 2 a mais, 17 a menos, 8 a mais, e assim são os 13 jogos que ela marcou, tá? Então esses são os saldos de cestas do time dela. Essa tabela aqui a gente vai ter que voltar nela várias vezes ao longo dessa atividade para poder responder, tá? E aí, antes de tudo, a gente vai entender o que é medida de tendência central, tá? Essas medidas elas caracterizam um determinado conjunto de dados. Então, no caso das cestas, do saldo de gols, a gente vai procurar um dado central que vai servir para todas elas, todos os 13 jogos, tá? E o primeiro deles é a moda. Moda é o valor que mais aparece, tá? A palavra moda, o que é estar em moda? É usar uma coisa que muita gente usa, que está sempre aparecendo. Então, o valor mais frequente a gente chama de moda. Então, se a gente observar ali a tabela, a gente precisa ver qual é o saldo que tem o número que mais aparece. Mediana. Mediana, ela representa o valor central, tá? É o valor central desse conjunto. Muito importante na mediana, a gente precisa organizar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Inclusive quando a gente trata de número positivo e negativo, tá? Mesmo que eu tenha dados repetidos, eu preciso também organizar essa sequência para determinar qual é a mediana. E aí eu vou contar entre os elementos qual é o valor que está bem exatamente no centro, tá? E por último, a média aritmética, que é o valor que ele é calculado. Aqui a gente vai fazer algumas continhas, tá? Ela é calculada somando todos os valores desse conjunto e dividindo pelo número de elementos. Nesse caso a gente vai somar os 13, somar todos os números que tem ali na nossa tabela e dividir por 13, porque são 13 elementos. Se fosse uma outra situação que fosse 5 elementos, eu dividiria por 5. Então esse valor de divisão vai alterar, certo? E aí que está nas questões que já estão na página seguinte. Primeiro, a gente precisa organizar para a gente determinar qual é a mediana. Lembrando que eu preciso organizar primeiro seguindo os números negativos, eu coloquei a reta numérica aqui em cima como base para a gente poder organizar. Então primeiro eu vou colocar os números negativos, e depois os números positivos. Então a gente vai organizar aqueles dados. Lembrando que os números negativos, vou colocar entre aspas aqui, maior o número negativo, mais eu devo. Então ele é um número muito menor, tá? Então aqui vocês vão ordenar em ordem crescente e percebam, nesse quadradinho azul aqui, ó, vai ser o valor que está em destaque. Este valor de destaque a gente vai chamar de mediana, porque vai ser um número que vai estar exatamente no meio, ou seja, eu vou ter 6 elementos para cá e 6 elementos para cá. Uma observação muito importante, se tiver algum número que repita, vocês coloquem a repetição. Então, por exemplo, apareceu o número 7 duas vezes, coloca o 7 e o 7 aqui. Tem que colocar todos os elementos, tá bom? E aí no item D, ele está colocando aqui, por que é um valor de destaque? Né? Aí você observa este número, esse nome que está escrito aqui, né, que é esse número em destaque, e vai me explicar por que, quantos elementos tem antes, quantos elementos tem depois, e entender o que é este valor em destaque. Beleza? E no item E, quantas vezes aparece cada valor da distribuição do item C? Então vocês vão olhar aqui e vai me dizer qual é o valor que mais aparece nessa distribuição. E ele já coloca aqui, moda. De novo, moda é o que mais aparece. Então vocês vão colocar aqui para mim, para o professor de vocês, qual é o valor que mais aparece, quantas vezes ele aparece. Tá certo? E aí, na página seguinte, a gente vai fazer o cálculo da média aritmética.
tá? E aí vocês vão escrever aqui a opinião de vocês, tá? O que significa a média aritmética, com base que eu acabei de explicar para vocês. E aqui a gente vai calcular. Lembrando, vamos somar todos os números da sequência. Dica minha, somem todos os números positivos, tá? Então somar os positivos, depois somem todos os negativos, e como são positivos e negativos, a gente vai usar a regra da adição que a gente já viu em outra aula, tá? Então o valor positivo menos o valor negativo, tá? E aí vocês vão dizer qual é o valor que a gente vai encontrar aqui. E no item H, vocês vão fazer a divisão, dividir o resultado por 13, como eu expliquei agora há pouco na média. Então pega o resultado da G e faz a divisão por 13. E aí vocês vão encontrar a média aritmética desses valores. Tudo bem? E no item I, para finalizar, vocês vão escolher 5 números, 5 valores que vocês queiram, aleatórios da cabecinha de vocês, e vão me dizer qual que vai ser a moda, tá? A mediana e a média aritmética. Então vocês vão calcular exatamente como a gente fez nos itens anteriores, tá? Coloque em ordem crescente, já sai a mediana e a moda no mesmo momento. E na média aritmética vocês vão fazer a soma e dividir por 5. Tá certo? E aí eu reforço de novo para vocês entrarem em contato com os professores de vocês, tirarem todas as dúvidas, conversarem sobre isso. Essa atividade ela é muito intuitiva, a gente consegue fazer acompanhando cada item, sabendo o que é moda, média e mediana, tá certo? Qualquer dúvida, então, falem com eles. Eu me despeço aqui dessa aula e nos vemos na próxima atividade. Até mais!